É um prazer muito grande nós estarmos juntos mais uma vez no nosso Papo de Graça ao vivo com você. Hoje tendo a companhia do Elmo, que todas as terças-feiras está com certeza aqui com a gente, e o nosso querido Chico, que está aí circunspectamente diante desse laptop, prestando ajeitando atenção aqui em muita coisa, abre para lá, vê se o chat está entrando e Não, tá tudo ok, tá tudo tranquilo aqui, já. não é? E a grande surpresa de hoje, que é uma coisa que devagar nós vamos introduzindo, é que todas as terças-feiras nós vamos conversar com algum amigo, algum irmão, à distância, por telefone ou, no caso aqui, pelo Skype. E nós estamos também já nos preparando aqui na nossa precariedade técnica para podermos também logo colocar imagem e som, ou seja, podermos mostrar a imagem dele direto e você participar vendo e ouvindo. De modo que daqui a pouco nós vamos estar conversando com o Joel, que é nosso irmão amigo lá de Miami, da Flórida, mentor do Caminho da Graça na Flórida, sucedendo o nosso querido Adailton, que veio de lá de volta para o Brasil e aqui no Brasil está assumindo a tarefa de ser um mentor itinerante, visitando os diversos grupos, estações, estimulando as pessoas na fé, no amor, na perseverança no Evangelho e também ajudando a fazer com que o grupo descubra melhor seus dons, suas riquezas, seus potenciais e se organize não em função de ordem de chegada ou de qualquer cronologia, mas sim como o corpo é em razão dos dons, dos órgãos, da vitalidade e do fato de que cada membro só desenvolve o seu potencial absoluto se ele puder estar no seu próprio lugar no corpo. Fora do seu próprio lugar no corpo, ele se esforça para se frustrar, para apresentar menos dele mesmo na vida e no corpo de Cristo. Então, o Adailton estará fazendo isso, ele está entre nós já há alguns meses, mas o Joel ficou lá e trabalhando com muita alegria e amor, e daqui a pouco a gente vai estar conversando com ele. E o chat já está aberto? Já está aberto, já tem algumas pessoas aqui já perguntando, inteirando, dando boa tarde. Gente lá de Joinville, que é a segunda vez que participa com a gente e está mandando um grande abraço aí. Maravilha e obrigadão e retribuição carinhosa a todos. Antes do nosso programa começar, que é mais apenas uma cortesia de espera da hora de entrar ao vivo para começar, porque já houve algumas ocasiões em que a gente viu que a conexão de internet tinha caído, mas ninguém para, porque a conversa não só está sendo gravada, mas às vezes ela está muito agradável para nós aqui mesmo. Então, É verdade. Eu estava ouvindo o Elmo narrar aqui os perfis do site da VMVTV e me dando uma notícia muito interessante, que o número, a soma total de acessos à VMVTV e de downloads na VMVTV, a soma desse conteúdo todo no mês de julho já foi maior do que no site propriamente dito, o que é uma coisa extraordinária e mostra, número um, que a comunicação falada continua a ter primazia no conforto das absorções, né? Com certeza. Porque é mais passivo e tranquilo sentar e ouvir. Do mesmo modo que para mim é extremamente mais prático e simples falar do que escrever. Então, até aí tudo bem. Segundo, também mostra que os conteúdos falados
conquanto sejam muito mais extensos do que os escritos no site, onde eu primo por fazer pequeno, curto, direto e simples, hoje cumprem um papel fundamental naquilo em que o site inicia. Eu acho que na curteza e na simplicidade do que o site diz, ele acaba provocando um monte de interesse e de curiosidade que a VMVTV ajuda a dirimir, porque os conteúdos são mais meticulosos, são mais debulhados, são mais repetidos. Isso facilita a absorção. Terceiro, que me chama a atenção também, é o fato da prevalência mesmo da cultura do YouTube, que é uma cultura poderosa. Porque o YouTube cresceu assustadoramente. Né? E o nosso on-demand também, absurdamente. Né? E a outra coisa que eu acho interessante é que, como eu tomei aquela decisão de fazer com que a gente liberasse, pusesse o Screen Player da VMVTV, primeiro no site, aberto no site, e depois nos blogs, em qualquer blog de qualquer pessoa que peça e deseje tê-lo lá, isso aumentou significativamente o eco, a repercussão pelas vias indiretas. O que mais cedo ou mais tarde acaba fazendo com que a pessoa que comece a assistir em um blog, mas sem nenhuma interatividade ou participação na casinha interna da VMVTV, sem acesso à intimidade da VMVTV, que só é alcançada pela via do site da VMVTV, acabem vindo, e aí os downloads ganham uma expressão ultra significativa, né? A ponto de terem acontecido num volume maior do que os acessos todos do site. Isso me deixa muito grato hoje a Deus. A gente já tem o player, até onde eu conseguia controlar e estar acompanhando, porque toda semana eu recebo ali a solicitação para colocar o player. A gente deve ter hoje, dentro dos blogs das estações e os demais, somando quase 100 ou mais do que isso. Então são muitos ambientes aí que estão. E não está, você fica sem poder avaliar aí o impacto, que ainda é bem maior. Né? Então, graças a Deus por isso, eu fico muito feliz com essa bênção. Como também a gente verificou que o horário de maior facilidade para as pessoas acessarem a VMVTV, tanto para assistir ao vivo como, sobretudo, para fazer downloads, é entre as 18 e as 19 horas. Quando tem mensagens, Caminho da Graça, No Caminho, ou coisas assim passando direto. E também parece ser a folga maior no dia, naquele intervalo entre o trabalho e a volta para casa, às vezes até na própria empresa ou em algum lugar, que o indivíduo tem aquele tempo para deixar baixando, para fazer isso acontecer em maior intensidade, né? Se bem que a gente observa que existe uma média significativa de audiência, né? Com esse pico maior às 18 e 19 horas. E eu fiquei muito grato com essa informação. Mas aí, Chico, tem alguém perguntando alguma coisa? Deu uma queda de internet aqui, mas parece que voltou. A minha está firme e forte. Eu estou aqui o Skype saiu do ar e o play aqui da TV congelou. Mas deve ser um probleminha aí na sua máquina só, porque eu estou vendo você aqui ao vivo se esforçando aí agora para ver se consegue. Vou dar um F5 aqui, ver se muda aí. Mas essa história do que vem acontecendo esses dias sobre a mídia e a Igreja Universal e Record, essa coisa toda, não para de tentar chegar a mim de algum modo, né? Então ontem eu já tinha recebido durante o dia algumas
tentativas de abordagem para ver se eu queria... Das mesmas emissoras? E à noite da Rede Globo, outra vez. E na hora do Jornal Nacional, um repórter dos mais conhecidos e respeitados aí me ligou e eu tive uma conversa com ele. E a coisa mais interessante da nossa conversa foi que ele, que é uma pessoa muito fina e muito amistosa, educada, tranquila, é extremamente agradável. E ele vem naquela tranquilidade dele, eu reconheci logo a voz dele, falei, como é que você vai? Ah, tudo bem, não sei o quê. E aí começou a dizer que ele estava incumbido agora de fazer a reunião de convergência de informações e que precisava conversar comigo e tudo. E eu disse a ele, olha, eu não tenho nenhum interesse em participar desse processo, até porque eu não estou vendo absolutamente nada novo. Tudo que eu tinha a ter dito eu venho dizendo desde 90, 91. Me admira esse requentamento tão retardado. Por que houve tanta procrastinação, morosidade, tudo isso? Houve um tempo na década de 90 que todos os dias apareciam coisas da mesma natureza sendo afirmadas. E com algumas pessoas à época que me procuravam, gente que tinha sido importante lá dentro, contando essas coisas, um número variado de pessoas. Algumas delas chegaram a fazer declarações públicas, a mídia repercutiu essas declarações, mas nada foi feito. Então, por que agora, 17, 18, 19 anos depois, é que de repente isso reacende, de modo que eu tenho mais perguntas a fazer a você do que estou disposto a falar qualquer coisa. Aí conversamos bastante e ele é um rapaz tranquilo e calmo. E depois ele disse, o senhor sabe como me fez bem ligar para o senhor não está me dando informação nenhuma, não está nada, só está me mandando reler a história e tirar as minhas conclusões. Mas o bem disso tudo para mim foi o tom da sua voz e a sua serenidade. Eu estou assim me sentindo tão acalentado, está dando uma vontade de continuar conversando, está fazendo um bem para o coração. Aí eu falei, meu irmão, o que você está sentindo é verdade. Porque eu estou cheio de muita paz e de muita serenidade e sem nenhuma expectativa em nenhuma direção. Não tenho ânimos do tipo que dizem Senhor, traze tudo à luz, e nem tenho ânimos do tipo que diga Senhor, encobre todas as coisas. Eu não tenho opinião a dar, não tenho sugestão a dar nem a Deus, nem a mim mesmo, nem a nada. Eu só sou um assistente da soberania de Deus, dos caminhos de Deus, dos modos de Deus, do jeito que Ele queira realizá-los. E eu não tenho comentários a fazer. De modo que os dias dos meus muitos comentários já passaram. E o que você está sentindo é a verdade mesmo de um cara tranquilo, pacificado, quieto e confiante de que... E ele se aquietou com relação a isso também? Sim. E a gente acabou conversando uns bons 35 minutos para quem estava numa aflição, ele iniciou aflito. E assim, puxa vida, desculpa, mas estou precisando de ajuda. E não sei o que, me puseram no meio desse redemoinho, isso e aquilo. Aí foi no fim, estava uma tranquilidade, estava uma bênção. Agradeceu, falou, olha, obrigado pelo bem que foi essa conversa, pro meu coração. Eu digo, então, olha, meu irmão, essa é a minha contribuição à sua reportagem. Serenidade e paz. Que Deus te abençoe. Eu acho que, pelo menos o pessoal, tendo a sensibilidade e a consciência, né, do que já foi dito anteriormente, do que a história já tem mais do que declarado sobre tudo isso aí,
É só o pessoal vasculhar um pouco, né? Ter um pouco mais de sabedoria. Tiver pelo menos a paciência de acompanhar a história. E ela está toda aí internetizada. O próprio site tem muita coisa sobre isso, né? Vai lá, segue um caminho, chega a uma conclusão, se você desejar. Agora, para mim chega, e eu não tenho mais esse tempo, nem essa emoção, e falta-me total convicção em contrário, e sobra-me convicção imensa de que o caminho de Deus é daquele tipo que diz, olha, pode ficar quieto porque você vai ouvir o tropel por trás das amoreiras, e fica só quieto e observa. Aquieta e sabe que eu sou Deus. O resto é trabalhar contra a sabedoria do amor e da graça de Deus em todas as coisas. Né? E aí, tem alguém com uma pergunta? Do contrário, nós vamos chegar direto para conversar com o nosso amigo Joel. Vamos chamar o Joel, então? Porque tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que seria bom o Joel falar um pouco lá da experiência lá fora agora. Isso, para conversar com o nosso amigo Joel. Deixa eu chamá-lo aqui. Precisa dar um stop no play da TV. Porque senão dá um... entrou aí no ar o delay da minha voz, né? E o pessoal ouviu em casa de novo aquela assombração, a minha voz se repetindo. Tá chamando. Tá chamando no Skype. Alô? Alô, meu querido Joel, tudo bom, meu irmão? Alô, Caio. Alô, Elmo, Chico. Prazer e uma alegria muito grande para mim. Amém. Fazer parte dessa conversa. Amém. Obrigado pela honra do convite. O prazer, você não tem ideia, é todo nosso. Eu estou aqui já há anos me correspondendo com você. Eu não estou ouvindo, o som está baixo. Eu estou dizendo que eu já estou há anos me correspondendo com você. É por causa do delay dele. E não tive ainda a chance de abraçar você. E agora, enquanto eu não tenho a chance do abraço, eu vou pelo menos fazendo a tentativa das conversas, nas quais a gente possa ir atualizando esse abraço que está demorando demais a acontecer, não é, meu irmão? Eu acho que ele deve ter me ouvido lá pelo site, mas a linha do Skype caiu aqui, não foi não? Porque você está longe do microfone. Você quer que eu sente para aí? Seria até melhor. Então vamos fazer. Joel, você está nos ouvindo, mano? Eu estou te ouvindo, mano. Ok. A questão é a seguinte, né? Como tem um delay nessa comunicação aqui, você deve ouvir o Caio. Ouvindo, sim. Você vai ouvir o Caio depois. Agora deu para você ouvir, né? Eu estou ouvindo bem baixo. Tá, e deu para você ouvir as coisas que eu falei antes? Caio, eu ouvi pelo site e a recíproca é verdadeira, meu irmão. Tá bom, eu estou sentando agora aqui perto do Chico para ver se você me ouve melhor. E ele deve ouvir tá pelo bom? Skype, não pelo Agora eu ouvi muito bem. Tá. Estamos ouvindo aí bem também, né? Nós estamos. Você deve nos ouvir pelo Skype, não pelo site, porque aí você ouve sem delay. Tá bom? Perfeitamente. Estou ouvindo pelo Skype agora. Escuta, mano, fala aí pra gente primeiro de como é que tá. Sem dúvida nenhuma, tem sido uma aventura gloriosa. Os irmãos conhecem um pouco da minha história, de como eu cheguei ao caminho da graça. Eu fazia parte de uma denominação dessas grandes, pentecostal, e eu estava posso dizer, no auge do meu ministério. E, bem jovem, como você, foi consagrado em congressos de adolescentes, de jovens, muito novo, separado, consagrado ao pastorado, ao ministério. E comecei a pastorear algumas igrejas do nosso ministério em Dallas, no Texas, e também em Nebraska, e pregar em muitos congressos e tudo. E eu fazia um esforço tremendo, cara, para fazer tudo com coração, de coração,
fazer tudo da maneira certa, como eu fui ensinado. Eu era o maior protótipo, um bom membro daquela denominação, um bom pentecostal. Eu fazia com gosto, eu pregava a mensagem com gosto, eu defendia a denominação de todo o coração, eu cria de fato em tudo aquilo. E eu me vi, em um período que estava pastoreando em Dallas, vivendo uma profunda depressão, embora estivesse no auge do meu ministério. Eu estava orando todos os dias, lendo a Bíblia como for ensinado, participando das vigílias, dos círculos de oração, pregando o Evangelho, mas aquela alegria da qual pregava eu desconhecia. De fato eu sentia um medo terrível de morrer sem ter confessado algum pecado. Um medo terrível de Deus, um medo terrível da vida, um medo terrível da morte, uma desconfiança completa, né? E foi nessa fase de profunda depressão que eu comecei a ler com novos olhos o Evangelho. Como confirmação, eu encontrei uma mensagem sua no YouTube. Que se tratava dos 2 discípulos, caminho a Emaús. Foi uma mensagem que você pregou no primeiro encontro do Caminho da Graça. E eu confesso que eu vi mais por curiosidade, por ver a sua forma, o seu modo, a sua postura. Eu conhecia de ouvir falar um pouco, mas confesso que eu não conhecia muito. Eu sou da geração do eu não conhecia muito de Caio Fábio, além daquelas que me falavam, né? E eu comecei a assistir. E você falava sobre o fato de que os discípulos, a religiosidade deles, criava uma predisposição a não enxergarem o Jesus que estava ao lado. Eu comecei a entender naquela mensagem que eu era crente na igreja. Era discípulo da igreja. Eu conhecia as doutrinas, eu conhecia a igreja, eu conhecia Jesus intelectualmente, eu concordava com tudo. Mas de fato não havia conhecido a Jesus. Não havia conhecido ao Jesus dos evangelhos. E naquela mensagem você terminou dizendo que Jesus ele se assenta à mesa com os discípulos, e ali sentado à mesa que os olhos dele se abrem. Quando ele parte o pão, os olhos se abrem, naquele ato comunal, naquele ato de profunda intimidade. Jesus se revela a eles de uma forma íntima. Naquele momento, na sala, naquele profundo momento de depressão que eu estava vivendo, embora estivesse na igreja e fazendo todas as coisas certas, me separando do mundo pelo meu jeito de vestir, de falar e tudo isso, naquele momento Jesus se encontrou comigo. Naquele momento Jesus sentou à minha mesa, partiu o pão, e eu conheci Jesus, ao Jesus que eu pregava. Eu brinco com o pessoal aqui, eu digo que eu fui me converter depois de ser pastor. Foi ali que eu conheci Jesus de fato. Muita graça. Naquele Louvado momento, seja Deus. De fato, eu conheci a alegria e a paz que eu desconheci. Graças a Deus. Com Deus. Eu me conheci pela primeira vez também. Eu enxerguei o quanto eu não era e o quanto Deus é. E naquele momento eu fui abraçado pela graça. Daí pra frente foi uma jornada muito grande. Foi um tempo muito difícil de confirmações, de pequenos passos, de confrontar confrontar os meus pais, que são líderes grandes dessa denominação. E foi um processo muito doloroso, mas semana passada mesmo eu perguntei à minha esposa, né, se eles nos oferecessem 3 vezes, você voltava para lá? Ela disse, de jeito nenhum, porque é que nem o comercial da American Express, não tem preço. E de fato foi um processo muito longo. Eles me mandaram para o Brasil, ir para o Brasil e conversar com certas pessoas, com certos teólogos e me aconselhar com eles. Uma comitiva de pastores veio à minha casa aqui. O mais difícil para mim mesmo foi conversar com meu pai, que era o meu pastor então. E meu avô também é pastor, meus tios são pastores. E abrir meu coração com meu pai, expor a ele por que eu sentia que deveria sair.
E hoje, olhando para trás, eu percebo que não tem muita lógica. Lógica, né? É um caminho que eu devia percorrer no momento. Né? O que Deus estava pedindo de mim é que de fato eu me separasse da denominação e fizesse uma ruptura radical com a religiosidade, com a igreja. E Deus abriu a porta e me deu uma ocasião em que eu podia falar com meu pai em um ambiente neutro. Eu abri meu coração a ele e disse: pai, meu coração não está mais na Assembleia de Deus. Existem aqueles que dizem que já conheciam tudo. Eu acabei falando aqui o nome da denominação, mas não é nenhum segredo, né? Acho que não é segredo para ninguém, é a Assembleia de Deus a que eu pertencia. E ali abri meu coração com meu pai, chorei, ele chorou. Eu disse a ele por quê, respondi as suas perguntas, expliquei para ele a minha visão do Evangelho. Inclusive, em outras ocasiões, eu já havia explicado como você, Caio, expõe o Evangelho e como você tem ensinado. Eu havia já explicado isso a ele e ele achou demais, ele gostou, ele aceitou. Só que naquele momento, quando eu disse que estava saindo, as coisas não foram simples assim. Né? E respondi suas perguntas e fiz tudo em boa fé, com humildade. Eu não me rebelei. Não tive nenhum orgulho em dizer eu sei mais, eu conheço mais, a minha consciência é maior. Não, mas eu entendia que eu havia encontrado a verdade. E o processo foi muito longo, durou uns 2 meses para eu finalmente conseguir me desligar do mundo. E aí aqui o Adailton. Encontrou o Adailton, né? E aí, caiu aqui? Não, né? Não, tá normal. Você tá aí, querido Jota? Isso, ele caiu sim, né? Tá voltando. Mas o pessoal em casa entende que Skype é Skype, né? E aí? Ele tá com algum problema lá. Você tá me ouvindo agora? Não, acho que ele deve ter caído a internet dele lá, alguma coisa assim, porque caiu direto lá. Sei. Mas o Jota é uma alegria e com certeza uma surpresa, porque, por exemplo, eu ignorava essa história de que o caminho dele tinha sido por um vídeo no YouTube. Eu já recebi uma carta dele, né? E na carta dele ele já vinha lendo o site. Então essa parte toda eu nunca tinha, ele nunca me informou, ele já vinha lendo o site e já vinha com algumas questões e algumas certezas por aquelas leituras, né? E nós continuamos a conversar. E aí, amigo, você deve estar... Oi, Caio, desculpa. É nada, é normal para nós. Eu ouvi agora aqui no site. Você devia estar ouvindo, né? Você devia estar ouvindo... Eu mandei um e-mail para você. Logo nessa fase, logo após de ouvir a sua mensagem, eu mandei esse e-mail. Eu estava dizendo aqui ao Chico que eu desconhecia esse processo anterior. Eu já comecei a falar com você do site para frente, né? Exato. Há quem diga assim, olha, você só confirmou aquilo que eu já sabia, eu já sentia. Para mim não foi assim não, viu, Caio? Eu não conhecia nada. Sei. Não confirmou nada para mim, foi uma novidade completa. Eu conhecia totalmente o Evangelho. Para mim o Evangelho era o seguinte: você obedeça e Deus vai te amar. Você siga no caminho corretamente, se separe do mundo. Se distingua do mundo através da roupa, através do jeito, do linguajar, e Deus vai te amar. E hoje eu entendo, e naquele dia eu entendi o contrário. Porque Deus te ama, você pode obedecer. Porque Deus te ama, você tem vontade de obedecer. O seu coração muda, a sua visão muda, o seu jeito de ser muda. Parece uma distinção tola, mas ela é uma inversão de polaridade de sentido total. Em todas as coisas. E foi muito grande a ruptura dentro de mim, mais do que no exterior, porque eu cresci ali, né? Eu nasci no contexto da subcultura. Então, era mais do que uma religião para mim, era a minha cultura. Era o meu povo, a minha gente, a cultura. Eu desconhecia qualquer coisa fora. Inclusive eu não tinha muitos amigos fora da Assembleia de Deus. Olha,
ouso até dizer que eu não tinha um amigo fora da Assembleia de Deus, nem sequer batista, presbiteriano, porque mesmo assim eram primos, né? Então, para mim foi muito grande a ruptura, mas eu estava num lugar remoto, eu estava em Dallas, né? Não estava aqui no centro da vivência comunitária, então ali eu pude desenvolver dentro do meu coração, responder as perguntas que eu tinha, e o Evangelho foi respondendo automaticamente essas perguntas. Lendo todo o conteúdo do site, fui crescendo ali na consciência da graça. Amém. Graças a Deus. E aí um belo dia recebi uma ligação me convidando de volta para a Flórida. Para assumir uma outra congregação. E foi aí que eu escrevi a você pela segunda vez. Foi. Nossa segunda correspondência. Não sei se você se lembra. Lembro. Aquele promovido para ficar preso, né? Isso. E eu acabei indo para a Flórida. Quem quiser. E aí comecei a participar do dia a dia aqui, das reuniões de obreiros e das santas ceias e tudo. E se tornou insuportável para mim. Eu me sentia um prostituto. Eu me sentia horrível, porque a minha consciência, para ser autêntico comigo mesmo, para ser autêntico e verdadeiro com a minha consciência, com Deus, eu não podia concordar com o que estava sendo pregado, com o que estava sendo dito, com o Evangelho do jeito que é pregado. Não tenho nada contra, eu respeito imensamente os irmãos, né? Eu tenho um amor sem fim, sem limites a meu papo. Claro. Os irmãos da Assembleia, eu conheço a sinceridade de muitos deles. Né? Claro. Agora, eu tinha consciência de que eles estavam sinceramente enganados na sua perspectiva do Evangelho. Então eu não consegui mais conviver no meio. E um belo dia, eu, orando a Deus, eu disse: Senhor, eu preciso de um jeito, de alguma porta que o Senhor abra, de alguma circunstância, para que eu possa falar com meu pai num ambiente neutro, porque vai ser muito difícil para mim. E eu estava tão ansioso nesse tempo que foi durante uma escola dominical na igreja que eu estava pastoreando, e eu, em oração, comecei a passar mal. Orando, dizendo: Senhor, abre a ajuda para que eu fale com meu pai num ambiente neutro. Comecei a passar muito mal. E eu acabei desmaiando, despenquei. É mesmo? E foi aquela bagunça na igreja, né? Os irmãos correndo de um lado para o outro, me deram sal. Eu pensei que era pressão baixa, pedi sal, me deram sal. Aí a pressão escalou, eu estava com pressão alta, na verdade, né? E acabei despencando novamente, tudo. Veio uma ambulância, alguns pastores vieram, meu pai. E ao final daquela noite eu me vi sozinho com meu pai na sala do hospital. No ambiente neutro. No ambiente neutro, que eu havia pedido ao Senhor. E foi exatamente ali que eu abri meu coração. E falei com meu pai. E hoje eu entendo que foi um ataque de pânico mesmo, né? Aquela ansiedade de uma ruptura total, de queimar as pontes e tomar um caminho completamente novo. E bom, depois disso tive muitas visitas de profetas, né? Muitas ligações de profetas, me dizendo que eu estava louco. Muitas pessoas me disseram que eu estava endemoniado, que eu estava louco. Um profeta disse para mim que ele estava tendo uma visão com uma barba muito grande, com um sorriso sarcástico, me oferecendo muitas coisas, né? E um dia também eu pegando lama do chão e atirando lama no meu pai, atirando lama no meu avô. Sei. Esse tipo de coisa veio chegando a nós. Até hoje, né? Esses dias mesmo me falaram que o Caio me havia oferecido. Acho que eles imaginam que eu falo com você pelo telefone semanalmente, né? E dizem que o Caio me ofereceu que o Caio ofereceu essa parte falhou. Eu queria saber, Caio, onde está esse dinheiro? Essa parte falhou, o montante falhou aqui no Skype. Você podia repetir? Que o Caio ofereceu o quê? O Caio me ofereceu $20 mil um carro novo para passar para o caminho da graça. $20 mil e um carro novo, Ai, meu mano. E foi interessante porque desde a primeira correspondência, e as correspondências estão lá no site. Você nunca me convidou para que viesse para o caminho da graça, nunca? Ao contrário. No início, a primeira carta, ele disse: olha, fique aí e pregue o Evangelho
até eles te expulsarem, se for o caso. Exatamente. Não é isso? Você disse, se pregue com simplicidade, se indagado, pregue o bom nome, não tenha medo. E foi exatamente isso que eu fiz, por esse tempo todo. Foi mais de um ano até eu sair, desde essa correspondência. E eu quero dizer aqui, em público, ouvindo aí, que o Caio nunca me convidou, nunca me chamou para vir para o Caminho da Graça, nunca me ofereceu coisa alguma, senão a verdade, senão o Evangelho. E foi isso que eu entendi na minha consciência, tomei a minha decisão de romper com a denominação e com a religiosidade. E foi a melhor decisão da minha vida. Amém. Viu, Caio? Amém, meu irmão. Porque eu hoje, a liberdade de viver diante de Deus com a minha consciência limpa, de seguir o Evangelho como eu conheço o Evangelho dentro de mim, como você tem pregado o Evangelho, como nós temos ouvido. É uma liberdade que não tem preço, não tem comparação. Amém. Eu encontrei com o pessoal daqui, o Adailton foi especial para a minha caminhada, foi um mentor meu no primeiro ano que eu passei no Caminho da Graça. Ele me ajudou a entender muitas coisas que eu ainda não compreendia, muitas das minhas sensibilidades religiosas foram sendo desafiadas por ele. E o nosso grupo foi se tornando realmente uma estação, foi virando uma estação. Amém. Amém. E quando o Adailton saiu, eu tenho o sentimento que foi como Jesus, quando disse, vos convém que eu vá. E eu sinto assim, nós somos obrigados a andarmos com as próprias pernas, obrigados a andarmos na consciência do Evangelho. Amém. E hoje o nosso grupo está aqui, está forte, está firme, acompanhando a VVTV, acompanhando o site, acompanhando as ações. E procurando encarnar a realidade do Evangelho e do Caminho da Graça. Amém, meu irmão. Então tem sido um milagre, uma aventura, uma jornada maravilhosa, Caio. E eu sou muito grato a você, nós somos muito gratos a você. Eu sempre falo para o pessoal aqui que eu te vejo como João Batista, que é totalmente não ortodoxo, e que acho que foi o Ariovaldo Ramos que disse que é um protesto de Deus, quando Deus ele muda de endereço, né? Ele saiu do templo e foi para o deserto e levantou o sacerdote dele, fora dos portões institucionais, longe dos rituais judaicos. E ali no deserto ele levanta alguém totalmente não ortodoxo, diferente, com total liberdade de pregar, de batizar. E eu entendo assim, que Deus tem levantado Joões Batistas. Amém. E que você é um desses. E eu agradeço a Deus pela sua vida e pelo ministério. Nós estamos agora, hoje, usufruindo do fruto do caminho. Nós estamos colhendo as sementes do caminho. Eu tenho visto maravilhosas. Puxa, a minha própria vida é testemunho disso. Meu coração hoje é totalmente pacificado. Totalmente contrário à neurose do ano passado, de antigamente. E tantos outros famílias que eu tenho visto aqui sendo restaurados. E todo mundo tem uma história a contar. Todo mundo tem uma história a contar. Graças a Jesus. E olha só, eu estou muito grato a Deus pelo modo calmo, simples e singelo como tudo tem acontecido. Eu acho que só não percebeu do lado da sua família o nosso espírito, porventura quem não tenha querido, porque da nossa parte você tem testemunhado de que nunca houve nenhum tipo de incitamento a qualquer coisa em nenhuma hora. Ao contrário, o estímulo sempre foi todo no sentido do amor, da graça, do perdão e de não ficar jamais magoado com qualquer que fosse a interpretação. E eles também viram que de nosso lado, para nós recebermos você, meu irmão, que para algumas pessoas e grupos e interpretações religiosas poderia significar uma chance de oportunizar ideologias e coisas nas quais a gente não crê, eles agora
se estiverem com boa vontade, já terão visto que esse não é o nosso espírito, que você entre nós é um irmão amadíssimo, mas entre nós não adquirimos pedigree, entre nós não levantamos bandeiras de ex-importâncias históricas, entre nós todo mundo é cada um e cada um é importantíssimo. E a nossa grande alegria foi você ter chegado com essa singeleza, o que é demonstração total da sua conversão a essa consciência simples e ao trabalho profundíssimo do Espírito de Deus em você, gerando essa alegria na tribulação, essa perseverança feliz no seu coração, no coração da sua esposinha, e a graça de que vocês tenham já tido o seu primeiro filhinho, já deitando num berço aí de carinho, no ninho do caminho da graça aí na Flórida, pelo modo como vocês foram amados e acolhidos. Então, por todas essas coisas, o testemunho é de amor e é de graça, e o meu desejo é que esse bem alcance os seus pais, os seus avós e a tantos quantos com o coração desarmado observem o seu caminho modesto, simples, ungido, comprometido, que daqui para frente aos olhos deles parecerá não ortodoxo, mas estará mais do que nunca não numa linha reta. Porque seguir Jesus não é seguir uma linha reta, é seguir Jesus. Ele é que escolhe o caminho, eu vou atrás. Então, a religião é que traça rumos e prumos, são todos bem simétricos, com Jesus que é o caminho, e nos caminhos da nossa existência, no caminho que é Jesus, a única certeza que a gente pode ter é a de estar seguindo a Jesus, se Jesus a gente estiver seguindo. No mais, a gente não sabe por onde Ele nos conduzirá jamais, para nos levar até aqueles lugares melhores e mais excelentes, se o coração da gente almejar pelas melhores coisas. De modo que minha oração aqui é de todos nós, por você, e pela sua casa, e por todos aí, no sentido de que muita gente boa de Deus se reúnam, não só aí na Flórida, mas a partir desse epicentro e de vários outros que você hoje coordena nos Estados Unidos todos. E eu estou com grande expectativa de poder ver vocês fazendo uma programação regular aí na estação ou nas estações aí na América, mandando para a gente veicular aqui no caminho, na VMV TV, como outros planos que eu já mencionei a você, que desejo implementá-los com você, como o de ter o site praticamente todo em inglês também. E nos últimos dias, uma coisa interessante começou a acontecer. Eu venho recebendo algumas cartas de pessoas que têm lido links do site em inglês e me escrevem direto em inglês, buscando aconselhamento. Nos últimos 7, 8 dias eu devo ter tratado de questões assim sérias com pessoas americanas que leram links em inglês, coisas muito sérias e muito graves, e quase todos eles clérigos de igrejas históricas nos Estados Unidos, mas que não tem com quem falar o que está acontecendo dentro do coração. E há um campo missionário enorme aí na América entre cristãos e não cristãos, mas também especialmente entre cristãos. Que a gente acabou de ouvir o testemunho sério, honesto, sincero de um homem íntegro, de um jovem que nasceu pronto no seu compromisso de ser maduro e de ser sincero e honesto com Deus e consigo mesmo, dizendo, olha, você pode estar num contexto em que toda a sua ancestralidade
confessa o nome de Jesus e todo mundo tem um compromisso visceral com a igreja, que chega às vezes a se tornar mais visceral com a igreja do que com Jesus ou do que com o Evangelho. Depois de um tempo você se torna crente da igreja, como a maioria dos crentes são. Tem poucos crentes em Jesus e de Jesus na igreja, entre aspas. A maioria dos crentes são crentes da igreja, de igreja e para igreja. Da religião. Da religião, e fora da igreja não há salvação. E não é só fora da igreja conceitual, é até fora da igreja física, né? E geográfica. A ausência te dana, te aliena de Deus. Cada templo virou marca da aliança. E Jesus ainda não encarnou. Então, a representação é sempre baseada ali na localidade. São os templos Arca da Aliança, com as tábuas da lei, com a vara de Arão. Todas as figuras que viraram sombra e evaporaram, porque em Jesus tudo teve a sua completude, com eles retomam a existência, deixaram de ser sombra, né? Não, passou a ser densa treva mesmo. Então é um testemunho de um poder extraordinário, mostrando aquilo que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios. E se em algum tempo conhecemos a Jesus segundo a carne, já não é deste modo que nós o conhecemos. Porque existe também um modo de conhecer a Jesus como homem natural, que é conhecer Jesus segundo a religião, que é conhecer Jesus segundo a igreja. É a informação. Então você vira um cristão... É aquilo que passa a ser uma experiência que mexe com toda a sua vida. Não. Um cristão homopsíquicos e não homopneumáticos. É interessante, né? Porque o Joel, ele relata bem essa experiência, né? Porque ele poderia dizer, pela tradição pentecostal dele, que todas as experiências ou participações que ele teve com a igreja eram sinais evidentes de que ele conhecia Jesus. Claro. Entanto, ele disse, né, que ele só passou a conhecer de fato como uma experiência visceral para ele posteriormente, né? Porque o que de fato parece ter sido um véu que se colocou na mente das pessoas é que a relação de Jesus com Jesus é uma relação com Jesus. Jesus é real. Jesus é vivo. Jesus ressuscitou de entre os mortos mesmo. Eu é que sou um fantasma. Você é um Gasparzinho, você é uma assombração. Agora, Jesus é real. Eu não posso nem dizer tão certo como eu vivo, vive o Senhor. Ele com certeza pode. Ele pode. Ele é. Porque eu não estou certo de nada. Eu só sei que eu tenho uma consciência acerca de Jesus. Olho para cima, vejo tudo azul. A ciência me diz que à minha volta tem aqui o sistema solar, a Via Láctea, que faz parte de bilhões de outras galáxias e outras coisas mais, e que existem medidas, diferentemente dessas macromedidas, algumas que são tão micromedidas, que são as chamadas nanomedidas, que são praticamente quase que medidas conceituais, embora elas já possam se tornar agora medidas mensuráveis e realizáveis como elemento material. Então, mas e se isso tudo estiver acontecendo dentro de um cocô? A redução foi muita, de um cocô. Não pode ser do cavalo do bandido, né? Não, porque senão complica demais, né? Ou se for apenas no intestino grosso de uma outra coisa. De modo que, para mim, tanto faz se é no cosmos que está aqui ou se é dentro de alguma outra coisa. Eu só sei o seguinte: quem está dentro de mim é aquele que nem as outras coisas podem conter, porque ele habita com o contrito e quebrantado de coração. Parece que é isso que não se consegue admitir, que Deus não importa nada à volta. Foi por isso que eu fui tão longe de fazer
os cosmos, o universo, os multiversos, qualquer outra coisa caber dentro de uma caca maior do que tudo. E ainda assim não muda nada. Porque o que concerne a mim me diz o seguinte, que todos esses outros elementos revelados pelo Criador não o podem conter, mas ele habita comigo, com quebrantado e contrito de coração. E que isto pode me chegar pela informação das Escrituras. E se me chegar pela informação das Escrituras, bem-aventurado eu sou, é uma grande felicidade poder ter essa possibilidade. Mas que Deus não se contém a isto, que o Espírito realmente sopra onde quer, e Ele se revela a quem Ele quer e como Ele quer, e Ele fala aos corações dos seres humanos, rompendo todas as fronteiras, porque Ele é um Deus vivo, que se auto-revela, que Ele escolhe como fazer, que Ele escolheu a Abraão e a gente ficou sabendo da história de Abraão e aparece um Melquisedeque no meio da história só para relativizar a do próprio Abraão. E Abraão ter que se agachar diante do homem e pedir bênção de um cara se fixa em Abraão, que vai embora só para deixar a gente saber que Deus é livre e que Abraão é um. E foi uma história que Deus escolheu para que influenciasse todas as nossas, não porque Abraão tenha sido o máximo dos máximos. Pode ser que no meio de tantos máximos, Deus, como muitas vezes faz, e quase sempre é repetitivo, tenha escolhido o menor dos menores. Para fazer o pai da fé. As coisas loucas desse mundo, né? Então Abraão não fugia à regra. Pode ter tido gente aí e de uma coisa e de uma grandeza enorme de percepção. O fato é que a única coisa que eu estou querendo acentuar aqui é essa liberdade dele de se revelar e, mais do que isso, de ter que ser uma experiência pessoal de cada um. Pela Bíblia eu tenho informações. Por ela, se eu a ler com um coração quebrantado em fé, a informação pode se transformar em palavra vivificante no meu coração, ou não. A palavra vivificante no meu coração é Jesus em mim, é Espírito Santo em mim. As minhas palavras são Espírito, são vida. Não existe vivificação da palavra no coração que não tenha sido uma obra realizada pelo Espírito Santo, e não existe uma obra realizada pelo Espírito Santo vivificando a palavra no coração que não seja Jesus, a palavra viva em mim. O resto é uma crescência de informações. Nesse sentido. No entanto, o essencial é isso. Eu posso desenvolver as informações até para além de Andrômeda e não ter desenvolvido a minha relação pessoal com Jesus a lugar nenhum. E isso foi o que foi morrendo. Começou a morrer no meio histórico, religioso, que foi ficando cada vez mais acadêmico, cada vez mais lógico, cada vez mais racionalista, mais seco, né, também. Mais seco, mais litúrgico. Aí houve os movimentos de avivamento, mas observe, todos os movimentos de avivamento acabam encontrando o seu estado de petrificação logo adiante, porque são avivamentos no gesso. Eu comparo esses avivamentos religiosos ao seguinte, ao indivíduo que chega, pega um monte de gesso seco e aí tem uma chuva em cima. Aí dá uma empapada naquele negócio, é o avivamento. Uma sopa, uma papa, dá aquela empapada e dá aquela revirada e fica aquele tempo de reviravolta, aí começam a santificar os iniciantes do avivamento, as doutrinas do avivamento, não sei o que do avivamento. Conseguem fazer até uma reforma, né? Coloca aquele negócio de uma forma nova, né? Aí logo depois o gesso se firmou, aí a igreja renovada, a igreja avivada, a igreja sei lá o que, passa a cultuar aquele ídolo de gesso, fica semelhante a ele nas exterioridades e morre dentro. E é sempre remendo de pano novo em veste velha, é sempre o mesmo desastre, porque é sempre uma violência, o que Jesus disse que não se deveria fazer, porque tantas vezes quantas se fizesse, o resultado seria o mesmo. Sim. O pano novo iria rasgar a veste velha e o vinho novo iria estourar a moringa, o odre
Cara, isso é um mal, que é, por exemplo, lendo o teu site, de quando tudo começou, a gente vê que você vem pontuando várias coisas. E acho que uma das pontuações mais fortes para nós foi o mal que a religião causou no coração das pessoas. É como que se desvirtuou toda a fé, todo o significado de Jesus, tudo que o Evangelho é, né? E a gente vê como que você vem falando isso constantemente. Então teve algumas perguntas aqui que de certa forma você já respondeu já de forma direta, né? Mas uma delas aqui tem a ver um pouco com isso que você falou no final, com esse engessamento que acontece, que eu acho que a religião processou isso em nós e de uma certa forma instalou um softwarezinho maligno no coração do homem, né? Aí uma pessoa pergunta, né? Este mal poderia acontecer com o caminho da graça? Claro. O que as pessoas precisam saber é que esse mal só não dá em poste de ferro. Então. Poste de ferro não sofre desse problema, mas seres humanos, todos eles. Esse mal é o que o ser humano é capaz de fazer com qualquer coisa, como é a prova meu que querido, foi feito se a gente não né? viver em arrependimento diário, em renovação diária da mente, em checagem dioturna da nossa conformação ou não conformação com o paradigma, o padrão desse aion, deste século, em todas as coisas. Não são nessas bobagens como exterioridades. Sim. Não é? As coisas profundas e sérias não estão tão visíveis aos olhos. Não é? Elas são padrões mentais, elas são padrões de importâncias falsificadas, elas são padrões de prioridades existenciais invertidamente adoecidas. Elas são essas coisas, isso aí é que é o mundo, não é? O mundo é pensamento, o mundo é olhar, o mundo é interpretação. As outras coisas decorrem disto, todas as coisas decorrem disto. O mundo é imaginação. Onde estava Dubai há 50 anos atrás? Nem na imaginação, foi uma imaginação movida à grana, um problema de o petróleo vai acabar, a gente precisa criar uma Las Vegas árabe para guardar essa grana aqui, e criar um mercado para quando esse... O que é isso? E aí tem lá Dubai hoje, mas isso é imaginação com necessidade, mais dinheiro e oportunidade. Então o mundo é mente, o mundo é homem, é só isto. E antes de surgir Adão e sua companheira, seja o Adão real, seja o Adão arquetípico, seja que Adão se queira, quando esses primeiros humanos com consciência de si desabrocharam, começou o mundo. Antes desses indivíduos não existia o mundo, existia a Terra com milhares e bilhões de criaturas que nos pré-existiram nesse planeta, mas não existia mundo. Existia tempo e espaço, mas não existia noção de tempo. Existia fenômenos, mas não havia olhar para interpretar fenômeno. Existia vida e morte, mas não existia ninguém para pular dizendo nasceu, e não havia consciência para chorar dizendo morreu. Por isso, o mundo é uma coisa muito nova, a Terra é antiquíssima. E a Bíblia é um livro que trata do mundo, ela não trata da Terra. A Terra está aqui há bilhões de anos, provavelmente há 4 bi. 3,5 a 4 bi. Mas o mundo é muito novo. O mundo rastreável para trás como marca civilizatória, significativa e importante, é um mundo que tem 15 mil anos, 20 mil anos. No mais é a Lucy, Australopithecus, é não sei o quê, mas está todo mundo assim, seja porque via você vem, no máximo é humanoide, não há uma consciência, não há mundo. Então, essa diferença é aí, está tudo, portanto o mundo está aqui. E o grande mundo não tem a ver com a tua roupa, nem com a tua calça. Embora a tua calça, a tua roupa, a minha roupa, qualquer outra coisa, esse copo, faça parte de um processo de vida e de morte. Não é? Eu bebo água aqui,
Ah, que maravilha! Esse copo e essa água. Agora, a gente não sabe quanta gente foi corrompida para esse copo chegar até a minha mão. Se gente morreu no processo de realizar esse produto. E essa água que o Senhor criou, ela passa pela CAESB, onde há um ninho de politicagem, de sangue, de mentira, de roubo, de não sei o quê. De modo que até a água que eu bebo, que não está teoricamente poluída por nada, mas ela tem que passar por um reservatório que é fruto da gestão da cobiça, do ódio, da inveja, do sangue, da raiva e de tudo. Então o mundo está presente em todas as coisas, o tempo todo. E é esse olhar, respondendo a pergunta dele, que não pode faltar. Ou seja, quando se pergunta, será que isso pode acontecer no caminho da graça? Quem pergunta assim, não está antes se perguntando, isso pode acontecer em mim? Porque pode acontecer em qualquer um. Em qualquer um. Se pode acontecer em mim, pode acontecer em ti. O caminho da graça não existe. Exato. O caminho da graça sou eu, é você, é ele, são os que nos irmanam como movimento. São aqueles que estarão aí depois, se houver um depois, para além desse momento. Porque eu também não tenho nenhum compromisso com nenhum depois. A tentativa de fechar isso num conceito que já é o princípio maligno da religião, que engessa tudo, não é isso? E se o indivíduo não tiver a consciência de um lado dizer, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da soberania de Deus, e cair naquela perplexidade de dizer, tu és Deus, ninguém te aconselha, ninguém sabe, e eu ando querendo provar a tua boa, agradável e perfeita vontade. E, a seguir, transformar aquilo tudo num apelo pessoal e existencial que roga a si mesmo, todo dia. Que se lembre de não aceitar conformações com este século. De saber que esse aion, que este século, que este mundo de sistemas impulsionados por vaidades, ganâncias soberbas, interesses ambíguos o tempo todo, ambivalências, polivalências perversas, tudo isso aí pervade todas as coisas, e ninguém foge disso, a gente só nisso se afasta do mal, mas a gente constata que esse mundo jaz no maligno. No entanto, em sabendo disso, eu não posso me desenvolver a ingenuidade e nem a permissão de auto-engano de achar que existem pacotes que não estejam poluídos. Não, eu sou Partido Verde, porque quem é a candidata é a Marina da Silva, que é uma mulher de Deus, uma mulher de Deus mesmo. É legal pra caramba mesmo, é uma pessoa sincera mesmo. Mas e daí? Ela responde por ela, enquanto ela for como ela é. E a gente dela poderá dizer isso, eu espero que dela se possa dizer isso para sempre. Mas ao lado dela já tem uma outra pessoa de um outro modo, cada cabeça de fato é uma sentença, os interesses são variados, mas aí sem ingenuidade pega o indivíduo se fanatiza por qualquer coisa, seja o Partido Verde, seja o Caminho da Graça, seja qualquer coisa que o torne fanático, ele perdeu a chance de renovar sua mente. E aonde quer que haja fanatismo, ali não haverá renovação da mente. A coisa é sempre pessoal, né? Chamada para si, né? Olha para si, não é isso? Si o tempo todo. E aí também não pode haver o desenvolvimento daquele senso de renovação da mente profética para os outros, que é o máximo que o evangélico faz. Os renovados de mente ficam criticando os outros. Sim. Renovação da mente é para você. A mente é sua. Que mente você vai poder renovar fora da sua? Que o profeta recebia o impacto dessa revelação no coração, mas a primeira coisa que ele tinha era o assombro consigo mesmo. Ai de mim. Ai de mim. Todos foram assim. Senão, que outra mente será renovada em algum outro lugar se a minha não for primeiro? Igreja sou eu. Exato. O único responsável pela pregação do Evangelho na Terra sou eu.
O único cara que conhece Jesus no mundo sou eu. O único indivíduo que vai responder a Deus por qualquer coisa nesta vida sou eu. É assim que eu vivo. Isso é forte, né? Sou eu, meu irmão. Essa consciência é muito forte, cara. Porque a gente dilui tudo isso na igreja. Que aí não é ninguém. A igreja é a desculpa para eu não ser a igreja, para eu não ser a mensagem. A gente encontrar a responsabilidade no outro e não em mim. E aí fica essa coisa o tempo todo transferindo para esse ente coletivo que é a esponja que absorve a irresponsabilidade de todos. Faz um sacrifício de bodes e de touros que apazigua os indivíduos na suposição de que a atividade naquele ambiente ali realizou a vontade de Deus no mundo. E você está ali por inércia, e você está ali fazendo, participando. Osmose, né? E daí em diante acabou-se o processo de arrependimento, porque você só enxerga o mundo fora. Parece que não tem mundo ali dentro. Parece que não tem mundo ali dentro porque ali é uma embaixada do reino de Deus no mundo. É um lugar, quem entra pela porta não entrou no mundo. Aí fica o pior de todos os mundos. Que é aquele mundo do pessoal que nega que seja mundo, que diz que é de Deus e que unge todas as suas mentiras, unge todas as suas falsidades, pratica o amor com fingimento e com hipocrisia, faz a palavra amor se transformar numa baba asquerosa de um dragão de Komodo, porque é só um caldo de bactéria que vai dar septicemia. Só chega perto para morder e contaminar, mas não realiza a vida, só a morte. Aí essa coisa vai virando essa desgraça. E as pessoas vão se tornando completamente condicionadas ao Deus regional, ao Deus geográfico. Ou seja, o paganismo existencial se instala. Quer dizer, tem gente que chega a dizer, que eu já ouvi aos milhares, que ele não consegue deixar de frequentar um determinado grupo, porque o único lugar na vida onde ele consegue sentir Deus é ali. Primeiro já vem essa história de sentir Deus, né? Como se Deus fosse para ser sentido e não crido, apenas. Qualquer outra visitação é bônus, é pirulito. Mas eu também não estou esperando emoção nenhuma. Nenhuma. Deus não me deve nenhuma emoção. Não me deve cócegas, nem cafuné, não me deve nada. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. Então tudo é isto, eu creio. Essa é a rocha. O resto é mel que escorre da rocha, é guloseima, é o que ele quiser fazer, com os exageros da bondade dele, mas se fosse só isso já era tudo. Então não tem nenhuma outra expectativa além disso. Também, se ajudarem, ajudaram. Se não ajudarem, não tem problema. Eu sou a igreja, eu sou o evangelho, eu sou o único crente da terra, assim como eu sou o pior dos pecadores. Então, meu irmão, isso aí me dá uma liberdade de um lado enorme, de outro lado, me diz que eu não tenho a desculpa adâmica de dizer foi a mulher que tu me deste, foi o diabo, foi coisa nenhuma, sou eu mesmo. Ao mesmo tempo em que eu sou o único responsável, eu também acredito que Deus é livre, está compartilhando o Evangelho agora mesmo, mesmo aonde não haja ninguém ouvindo, uma mensagem de ninguém esteja ouvindo diretamente de Deus por um sonho, por um fato da vida, por uma revelação estranha, pela natureza, por uma interpretação que o indivíduo pensa que é uma interpretação e de fato é uma revelação, ele sozinho não chegaria ali. E ele está fazendo pelos meios e modos os mais diversos, usando nascimentos e usando mortes, usando libertações e usando sequestros,
usando cadeias que se abrem e usando algemas que te lintam fechadas, condicionando o limite de alguém, usando saúde, usando doença, usando a existência em toda a sua plenitude, com uma sabedoria tão louca que, a menos que você a aceite pela fé, não existe e não existirá nem na conjunção de todos os supercomputadores que daqui a 1000 anos se pudesse produzir a chance de combinar as variáveis. De nada. E isso ainda é uma blasfêmia ante quem ele é, essa comparação. Então, meu irmão, o que é que eu tenho a fazer se não apenas me render em fé? Se é que eu creio. Agora, se eu não creio, eu estudo teologia, discuto Deus. Faz uma adesão faço uma adesão, coisa e outra. Ou voltando àquele assunto inicial, que foi catapultado pela fala do Joel, é a questão de você estar cercado pelo panteão das informações, no coração saber que tem alguma coisa que não é, porque a graça de Deus emula no coração de quem está com sinceridade a revelação, no mínimo, de que existe algo para além dali, existe Deus desconhecido, existe aquele que é, mas que a gente não percebeu e discerniu, e que foi o que o Espírito de Deus começou a provocar dentro dele. Mas eu vinha dizendo que mesmo no ambiente que nasceu do apelo, a experiência do Pentecoste, da língua de fogo, da loucura de Deus queimando na alma, basta você acrescentar alguns anos de certeza de que ali é o lugar da bênção, de que aquele é o povo da bênção, de que ali é que Deus opera. Isso tudo no coração basta um pouquinho, meu amigo, que tudo vira a mesma coisa. Então, o caminho da graça não tem nenhum privilégio especial, não. E no que depender de mim, enquanto eu estiver vivo, eu vou viver para dizer todo dia que o caminho da graça não existe. A mensagem é que existe. Só existe para quem disser: a igreja sou eu, a mensagem sou eu. O único crente do mundo sou eu. O pior pecador da terra sou eu. Aí eu acredito que ali tem caminho da graça. E que não é feito por um monte de gente que se reúne, é feito por cada indivíduo que confessa isto andando no Evangelho. Aí existe movimento caminho da graça. Do contrário, eu não tenho nenhum compromisso com nada que não esteja vivo. Nenhum. Eu acho que a minha vida já mostrou que eu não tenho mesmo. Sim. Eu não faço respiração boca a boca, em instituição nenhuma, em coisa alguma que tem fama de que vive, mas eis que morta esteja. E não me sinto ligado em reputação a nada. Então tem alguém que fica pensando que a minha reputação, eu não tenho nenhuma, nem honra, nem defendo a minha dignidade. Eu assumi que eu morri. De vez em quando tem um pedacinho de mim que quer dizer que eu estou vivo, mas eu baixo o cacete. Mas eu assumi que eu estou morto. Então, os direitos de um morto, os interesses de um morto, os poderes de um morto são nenhum. Então, meu amigo, se Deus quiser me fazer um morto que seja uma inspiração de luz, assim seja. Se Ele quiser fazer desse morto uma assombração para alguns, que assim seja. Eu só sei o seguinte: o tempo dos sonhos acabou porque começou o tempo das certezas. E o tempo das certezas não tem a ver com sonhos. Porque não tem a ver com o que você projeta, nem imagina. Tem a ver com vida, né?
tem a ver com o que você sabe que Deus faz e com as únicas coisas em relação às quais Ele tem interesse. Tem a ver com vida, essencialmente vida e só. Agora, se não houver esse processo cotidiano de checar as coisas dentro de si, especialmente nos momentos chamados de glória, de adesões, de unanimidades, de louvores, não confie neles. Eles são os piores, são os mais mentirosos, engano, né? mais falsos, mais distrativos, mais disneylandianos na alienação que promovem. São de fato escultores de ídolos no coração. Então o indivíduo tem que fugir, filhinhos meus, fugir dos ídolos, disse João, e são todos esses o tempo todo. De modo, meu irmão, que se não houver essa coisa todo dia, de não se conformar, de abrir os pacotes, de perguntar o que está por trás, de ver o que é justo, é óbvio que, como disse Paulo, não dá para sair do mundo, fazer evasão, não é o propósito de Deus, ao contrário, sal da terra e luz do mundo. É no mundo que a gente tem que estar, mas livres do mal. Paulo diz lá, se vocês não fossem mais fazer negócio com ninguém que fosse ladrão, avarento, roubador, ou idólatra, ou isso ou aquilo, vocês iam ter que sair do mundo, e não existe esse lugar, né? E esse lugar que existe não está aqui, lá ninguém faz negócio. Então, aqui, o mundo não tem que estar dentro, né? Como um software rodando em nós. Né? Ele chega e diz, olha, eu recomendo a vocês que não façam isso com alguém que, vivendo de se dizer irmão, e dessa propaganda, e desse marketing, e dessa afirmação diuturna, for ladrão, roubador, mentiroso, for caluniador, for todas essas coisas, com esses tais nem com mais. Porque isso vai ser um ágape de mentira, vocês vão estar tendo uma comunhão. Quando ele diz nem com mais, ele não está dizendo que se encontrar com o cara na esquina e ele disser, fulano, aceita uma batatinha frita, o outro diga, não vou comer não. Nem com mais é no sentido bíblico do ágape. Da comunhão. Da comunhão. Não dá para ter comunhão, porque isso aí é treva. Vai ser sempre treva, pode estar dentro da igreja, pode se batizar todo dia, pode derramar chifre de Jerusalém com óleo santo, é treva, vai ser sempre treva. Então não tem essa comunhão entre o Espírito de Deus e demônios, Aí o cara fica dizendo, mas quem está aqui na minha frente é um irmão, ele não é um macumbeiro. Quem é que disse? Ele está todo macumbado, mentira é macumba. Ódio é macumba, tudo isso é macumba, roubo é macumba, tudo é macumba. Esse discernimento é que não entrou no coração e na percepção da igreja ainda. Tudo isso é macumba. A gente não consegue perceber isso. O problema não está no Apolo ali, no templo de Corinto, não. Está na macumba da alma, do espírito, do olhar, das atitudes o dia inteiro. O trabalho está enterrado no coração, não é no cemitério, na encruzilhada, né? Também lá, mas o de lá só é ativado pelo daqui. Exato, é aqui que é o princípio, né? Até o de lá se imanta pela projeção que se carrega no coração. Então, tudo está no coração. Se não houver essa checagem diária, coração, emoção, mentes, sentidos, significado, valores, renovar a mente, não se conformar com o mundo, assumir a sua guerra contra esse sistema de mentira, não como bandeira ideológica de hostilidade, eu estou falando da sua resistência mental e espiritual todo dia, de não ceder, de não se entregar. Isso não é um movimento para se fazer na esplanada dos ministérios. Isso é aqui na avenida dos meus pensamentos, o tempo todo, todo como dia que aqui isso é difícil nos dias atuais. Esse é um educar do coração que tem que ser constante, diário. Porque a gente entra num processo, às vezes, que a própria vida, demanda das coisas, te afasta de tudo isso. E a gente perde a sintonia com Deus, perde o rumo, o prumo de algumas coisas. Então o coração tem que ser educado num processo diário, todo dia você tem que rever isso. A gente não vai nunca inventar outra coisa. O Evangelho é para obediência por fé. Como diz Paulo em Romanos, no capítulo 1. Obediência por fé.
Então, a fé atua pelo amor. Ninguém foge dessa equação. Esse é igual a MC ao quadrado da relatividade. Dá, não dá, só que é do absoluto do Evangelho. Então, não dá para fugir disso aí. Então, o Evangelho é por obediência e por fé. E a fé atua pelo amor. Então é simples assim. Quem não obedecer não terá crido, porque todo aquele que crê, obedece. E todo aquele que obedece em fé, obedece em obras de amor, atuando pela mídia do amor. O amor é a fonte, é o meio e é o fim. E o fruto é a consequência da permanência nesse estado, né, de fé. Então é simples assim. O que não foi isso aí é religião. O que não foi isso aí é maquiagem, é ilha de caras, é o meu second life religioso, é qualquer outra coisa, mas não é... É a taxa existencial de muitos cristãos, né? Não, tem que ser aqui dentro de mim, é só aqui dentro de mim que acontecem as coisas. A gente aprende a ter performances maravilhosas pro lado de fora. É fácil, dá para treinar. E como a maioria não tem nenhum discernimento, é facílimo enganar. Facílimo. As pessoas já vão aos lugares querendo ser enganadas. Elas já vão predispostas a qualquer coisa. A grande macumba da religião do engano mesmo é o fato de que ela instala no indivíduo o software da predisposição total a qualquer coisa. Foi a minha revolta quando eu saí. Você tá com... Não, você tá. Quando eu saí digamos assim, daquela coisa religiosa, daquele sistema, a minha revolta começou porque o meu gatilho para sair foi quando eu vi o Evangelho um belo dia de manhã, apesar de ter nascido num sistema a vida toda, mas mais ou menos com 16, 17 anos de idade, um belo dia eu peguei e comecei a ler aqui os Evangelhos. Aí eu não entendi o que aconteceu de repente. Ué, mas peraí, tem uma coisa que não tá batendo aqui. Eu tava até sentado, eu me levantei, hoje alguma coisa tá acontecendo aqui. Eu vi alguma coisa que não pode ser. Eu falei, esse cara aqui, tal de Jesus, poxa, eu vim falando, eu já expulsava um monte de demônio lá em nome de Jesus. Mas esse cara aqui não é muito diferente do que eu tô fazendo lá. E aí quando eu comecei a ver isso, eu comecei a compartilhar com aqueles mais próximos. Falar, mas você viu aqui? Como é que Jesus fazia? Aí eles falavam assim mesmo. E alguns eu influenciei com esse Evangelho. Aí alguns eu falei aqui, vem cá, você viu como é que Jesus praticava com os endemoniados? Qual era a prática lá? Vocês já pararam para observar que às vezes ele chegava nos ambientes, os demoniados já caíam. E isso era uma coisa como que automática. E essas pessoas eram libertas. E que não precisava de campanhas e disso, daquilo. Nem invocar para sair, né? Muito menos o invocar e nem aquele bate-papo. Que não é nem papo de graça, é um papo de desgraça. Ainda abusa do endemoniado e diz assim, espera aí que a gente vai ao comercial. Né? Coitado. E aí eu comecei a mostrar, vocês viram isso? Vimos. Legal, né? Verdade. E aí? Vocês vão... E aí? Eu esperava uma reação, não. A gente viu isso, é verdade, é legal. Mas a gente vai ficar aqui mesmo. Porque aqui quem manda é o pastor. E se ele disser, tá falado. Ele assume responsabilidade e isenta pastor tá o indivíduo. Basta você obedecer o homem. Aí eu falei assim, então tá bom, falei com vocês que são a classe inferior, não resolve, deixa eu ir lá na minha ingenuidade, falar com quem manda. Aí eu fui falar com o bispo e tudo mais. Vem cá, se Deus, se o seu bispo superior a você mandar que você adore um outro ídolo, aí eu até citei um ídolo para ele, eu adoro, eu me ajoelho, adoro. Aí eu nem precisei, ele mesmo concluiu para mim, ó. E se ele mandar eu limpar todo o chão com a língua, eu faço. Se ele mandar eu colocar o dedo na tomada, eu também faço. A única coisa que eu fiz, tchau. Não tá dando choque não, né? Olha, já basta. É o suficiente. Então, graças a Deus, a partir desse dia eu comecei o meu processo de libertação e cada vez mais fui lendo o Evangelho. Amém. Apesar de ter lido
e ouvido a vida toda, mas um belo dia teve essa explosão. Porque na realidade a gente pensa que lê, mas você é dada a você uma pré-compreensão antes de deixarem você ler, e dali em diante o indivíduo só lê o que já está sublinhado na mente dele como ênfase estabelecida naquele grupo. Aí dali em diante ele não enxerga mais nada, ele vai ficando cada vez mais cego, e quanto mais ele for entrando no esquema doutrinário, quanto mais ele for virando obreiro, quanto mais ele for crescendo clericalmente lá dentro, mais ele vai ficar condicionado se ele for sincero. Se ele não for sincero, ele vai ver a malandragem, e aí mais corrompido ele vai ficar, ele vai virar um ateu, em nome de Deus. A maior fábrica de ateus no mundo foi o cristianismo. Nesses 2000 anos, ninguém gerou mais ateu do que o cristianismo. Nem o budismo, que postula um Deus não pessoal, que por conseguinte seria uma religião ateia, sim. Não é? Porque não haveria Deus pessoal, conseguiu fazer isso, porque pelo menos o Deus impessoal inspira compaixão, é um chamado à compaixão, à misericórdia, no mínimo ao silêncio. E aquele que, até o tolo quando se cala passa por sábio, né? Pode até virar monge se ficar em silêncio. Então, mas a gente está aí nessa palradores infatuados, sofrendo de logorreia crônica, falando, espalhando palavras e vozes malucas de todos os lados, e produzindo uma fábrica de loucos e de ateus no curso da história. De modo que quem são os grandes ateus da história da civilização humana? São todos oriundos do judaísmo e do cristianismo, praticamente. Com algumas pouquinhas exceções, porque fora nas outras culturas essa não é uma questão. Deus é muito mais imanente, intrínseco. Não existe nem muito tanto esse pessoal, Deus... Né? Não existe nem tanto esse Deus existente fora da gente para ser negado fora da gente. Ele é muito mais pessoal. Muito mais, apesar da impessoalidade. Sim. O cara diz assim, ele é impessoal, mas está em mim. Aqui não, a gente diz Deus é amor, Deus é pessoa, mas Deus, ele está em algum lugar fora de mim. Está na Bíblia, está nos santos, está nos bispos, está na igreja. A gente é mais esotérico nesse aspecto aí, né? Do que do que para dentro. No sentido de ser para dentro. Então, fica essa relação para sempre com o evangelho que acontece como movimento. E só para concluir, porque o nosso tempo já esgotou, prova disso é a gente ouvir as pessoas dizendo assim, antigamente aqui o evangelho era bem pequeno, mas agora o evangelho cresceu muito. O que isso significa? Que a consciência de Jesus tomou conta de mais gente naquele lugar, naquela cidade, que a população de gente consciente sobre Deus aumentou? Não. Houve uma multiplicação de templos e de igrejas. Então até o evangelho na mente religiosa virou o movimento dos evangélicos, mais evangelho ou menos evangelho. Tamanho é o engano, tamanha é a dissimulação diabólica que faz o evangelho ser o que ele não é, afastando o indivíduo da única experiência que pode colocá-lo no caminho, que é a dele com Deus, com Jesus, pela palavra, pela fé, na experiência cotidiana de entrega, de obediência, de rendição e de prática, porque só conhecerá a intimidade de Deus aquele que tiver a disposição em fé de praticar tudo antes. Quanto mais ele for tendo essa ousadia, mais ele entra num mundo de uma intimidade cada vez maior, que o próximo passo vai deixando de ser ousadia. Cada novo passo vai virando privilégio. Ousadia é só no início, quando ele ainda não sabe o que ele vai encontrar. Mas quando ele começa a ver que ousadia quando ele entra, cada passo de obediência não é ousadia, é privilégio. Aí ele diz que bobo que eu era, pensei que eu tinha que me encher de coragem.
Por isso o autor de Hebreus diz, tenha ousadia para entrar. Entra logo. Você entrou, aí, meu amigo, você vai ver que é tudo privilégio. O caminho é novo e é um E aí vem João também. e diz, ora, os seus mandamentos não são penosos. É tudo gostoso. Eu não sei como é que o povo aguenta viver. Penoso é isso. Sem Jesus, sem amor, viver entupido de ódio, de ressentimento, de desconfiança, de paranoia, de obrigação, de culpa, de medo, de Deus geográfico, de cobranças mesquinhas. Eu não sei como elas não conseguem ver que se há Deus, se existe Deus, se Deus é, não pode ser isso. E a Bíblia descreve isso como sendo o diabo, não é Deus. Mas o pessoal já não sabe mais nem fazer a diferença, você vê onde a gente chegou, né? Então, gente boa de Deus, amém. Eu espero que essa nossa conversa tenha sido útil de algum modo. Ela vai ser repetida às 9h30 da noite da semana que vem. Isso. A de hoje, mas a de terça-feira passada. E na outra semana ela já entra no On Demand. A de terça-feira passada se repetirá hoje à noite, não é isso? E amanhã eu vou estar entrando já com os programas anteriores. Acho que deve entrar aí uns 6 a 10 programas no On Demand do Papo de Graça e mais algumas outras mensagens lá. Falta muita coisa para atualizar, assim, para a gente chegar assim bem perto? A gente está até no mesmo passo. Como o Papo de Graça tem a reprise durante da semana anterior, a gente entra com ele no On Demand depois. Então, certo. Não tem tido atrasos, não. Obrigadão, Chico, por tudo. Você tem sido uma alegria, uma inspiração. E você, Almozinho querido, você sabe disso, sempre. Você também a gente agradece muito lá. Jota, mano, um grande beijo para você, sua esposa, todos os irmãos na Flórida, a todos vocês que nos veem, ouvem, com amor, com carinho e com um bom espírito. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. Tchau, bye bye. Tchau, gente.